Boa tarde. Muito bem. Nós vamos dar continuidade à construção desta ideia, olhando para dentro de nós, na reflexão proposta pela benfeitora Joana de Ângeles, percebendo como a gratidão pode ser uma ferramenta de especialização em nossa transcendência espiritual. É muito importante a gente perceber que dentro da doutrina espírita, na prece iluminada do professor, a busca dessa lucidez são questões respondidas pela Joana de Ângeles na estratégia de perceber na gratidão, mais uma vez, esta ferramenta. Muito bom. Ao olhar para a construção desse ser integral que está neste belíssimo painel, nós vamos começando a identificar, como diz o nosso mestre Andréia, aqueles pontos cardinais na busca desta identificação, que não é fácil. Não é fácil. O ser humano perante a sua consciência, ela começa o capítulo 5 trazendo esta consideração do trabalho de Jung feito no plano espiritual. A conquista da consciência constitui para este ser integral o grande desafio da sua existência e deve ser amplamente, tenazmente perseguida. Em razão dos diferentes estágios de nossa consciência, e aí ela cita 2 principais, para que a gente possa nos colocar neste espelho reflexivo para dentro. Será que ainda temos o comportamento fisiológico apenas, como diz o mestre Andréia, na periferia da moldura do ser transcendente? Como nós vemos a questão do reproduzir, do dormir, do comer, será que isso é mais prazeroso do que orar, meditar, corrigir, perdoar, se perdoar, identificar-se, buscando os nossos elementos a melhorar? Nesta condição psicológica proposta pela Joana, ela diz que o caminho é ético-moral, não tem outro. Esta imagem nos foi passada assim de um estudo de psicologia pela própria Joana e tentei demonstrar o que ela traz para este sentimento gratulatório, neste sonho maravilhoso, neste contato do belo, da arte, do sonhar, do buscar a vir a ser. Nós temos aqui diversas situações do slide anterior. Uma vida fisiológica ou uma vida de busca ético-moral, que é a proposta da doutrina espírita na nossa reeducação. Então nós temos aqui o prazer de descobrir os segredos que nós guardamos tanto no sonho fisiológico como naquele desdobramento transcendental, como ensina André Luiz no livro No Mundo Maior. E o psiquiatra de pseudônimo Calderaro ensina André Luiz a olhar esses estágios de como perceber esta influência da nossa própria mente, tentando trazer para a nossa consciência o que precisamos perceber. O sentimento de gratidão, mais uma vez, é uma excelente ferramenta. E se apresenta também na capacidade de compreender, de estar-se lúcido, de sentir o valor da existência terrena. Esta relação nós vamos ter, na minha opinião, lembrando Joana de Ângeles, até o dia da perfeição. Porque precisamos de diversos estágios reencarnatórios aonde estaremos no corpo diante do desafio do conhecer-se. Nós nos subestimamos, sim, e muitas vezes superestimamos o nosso lado doentio da nossa persona passageira.
em progresso de educação. A gratidão pode ser uma excelente ferramenta para compreender o que sentir na terra que vivemos. No mundo onde nós precisamos comer, beber, dormir, pagar o aluguel, comprar, vender, nesta vida onde tudo é possível de acordo com as escolhas de cada um de nós. Será que agradecemos a Deus toda vez que acordamos estarmos no corpo físico? Será que agradecemos ao companheiro, à companheira, a presença dele no café da manhã ou dela? Será que a gente reconhece que aquele biscoito, aquele pão, aquele bolo, aquele olhar de cumplicidade está mais amoroso? E dizer para o coração amado, como eu amo você, como é bom você estar na minha vida. Será que a gente olha, como diz o Divaldo, para as estrelas e agradece a Deus estarmos no mundo reencarnado, com a possibilidade infinita de transcendermos-nos? Esta imagem, para mim, ela é emblemática. O homem, numa teoria ultrapassada, diz: não devo expressar gratidão sob a penalidade de ser considerado em alto conflito de sexualidade. Então, se eu chorar, eu, homem, chorar, agradecer, ser gentil, para algumas mentalidades da Terra, segundo Joana de Ângeles, demonstra fraqueza, perturbação de conflito de sexualidade ou mesmo subserviência. E não é nada disto. Quem teve a alegria de conviver com Chico Xavier sabe que o poder da gentileza dele, aliado ao bom senso do silêncio, conseguia tudo o que ele precisava. E esta segunda imagem, todas elas retiradas da internet, é uma proposta minha para interpretar com vocês nesta conversa sobre a emotividade. Será que algum dia a gente já se sentiu assim? Meu Deus, como eu devo me sentir hoje? Como estou me sentindo dentro do meu próprio eu? Feliz? A emotividade desprezada torna-se geradora de culpa e da própria ingratidão. Quando eu me olho no espelho, que o meu time perdeu com um gol de pênalti aos 48 e tenho raiva do mundo, raiva do árbitro, raiva de mim, raiva porque estou envelhecendo, ao perceber-me ainda com tantos conflitos emocionais, esta emotividade precisa ser computada, digerida, reconhecida em mim. Ainda sou este homem das cavernas. Ainda reajo assim. Se eu desprezar este autoencontro e viver no mundo hipnótico do faz de conta, nunca chegarei à minha lucidez, à minha autocompreensão, ao meu autodiscernir do que sou. Como vou enfrentar a desencarnação de meu ente querido? Como vou enfrentar a perda de um jogo de futebol? Como vou enfrentar a perda da tonicidade muscular, de já não acompanhar mais aquela escadaria e agora precisar do elevador? Como eu vou abrir mão da minha pizza? Todo sábado de noite não posso mais comer 3 fatias e tenho que saborear apenas uma. Esta emotividade que eu desprezo de mim causará para mim grandes prejuízos. O sentimento de gratidão, e esta figura é muito interessante, porque a gente precisa considerar quem está dando para quem. Quem está ofertando o quê? O sentimento de gratidão deve transformar-se numa forma de viver. A proposta da benfeitora, de crescimento interior, de realização do progredir-se. Será mesmo que eu digo
com total e especial atenção, um obrigado para o trocador, para o motorista do ônibus, para a pessoa que está assessorando o elevador, que me leva, que me traz, que traz e vem? Será que eu agradeço mesmo a pessoa que serviu lá no restaurante aquilo? Será mesmo que eu agradeço a vida, a compreensão, o ter me chutado, me cortado na rua, me infringindo uma humilhação passageira, uma situação que me tirou do sério? Será que eu agradeço a Deus estes altos encontros, como diz Joana, estes pontos que me remetem às minhas atitudes mais reais, mais fisiológicas, mais neandertalenses? A gratidão deve ser treinada, como toda virtude. E temos no Livro dos Espíritos, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo e até na Gênese, como encarar as leis penais depois da desencarnação, vivendo aqui na Terra. Então, toda virtude deve ser exercida, em especial a da paciência. É um desafio. Um dia que passa, outro dia que amanhece, dá 6 horas, mas não dá 5:30. Quando é que vai ser? Quando deixou de ser? Por quê? A gratidão deve ser treinada, exercida como forma de comportamento. Obrigado pela água, Maria Amélia. Você foi tão gentil que me perguntou: você quer água com gás ou sem gás? Beleza, né? Você já viu o painel? Percebeu a proposta do Instituto de Cultura Espírita? Quantas horas as pessoas se debruçaram para oferecer um triênio dentro dessa educação do ser integral? O que ela demonstra? Não é apenas cor ou traços. O que quer dizer o artista e por que está aqui no Instituto? Numa palavra. Quando eu agradeço na minha prece, como é este agradecimento? Eu me externo em situações prazerosas, geradoras de alegria e afeição? Cada um precisa responder para si, não para mim. Normalmente, os portadores de transtornos de conduta, todos nós. Eu adorei esta figura. Mestre Andréia, o gatinho se olhando no espelho como um leão. Somos assim, não é? Principalmente no telemarketing. Já experimentaram cancelar uma conta da Claro? Já experimentaram explicar para a mulher, 9:30 da noite, da Sul América Seguros, que você não quer comprar seguros? E você diz: não quero, minha filha. Ela: mas o senhor precisa escutar. Mas eu não quero, minha filha. O senhor precisa. A gente vira o quê? Um leão. Normalmente, e é uma palavra da benfeitora, a gente precisa estudar essa coisa normalmente, né? Porque normalmente temos transtornos de conduta. Quando é que nós estamos bem? Vamos botar brasa na nossa sardinha. Quando estamos aqui no ICEB. Estamos bem, tranquilos, seguros. No momento que a gente ultrapassa aquela demarcação do regeneração, que a gente volta para a rua, a gente começa a pensar no assalto, na hora, no carro, no trânsito, no motorista de ônibus, sai da sintonia. Então, normalmente, a gente vive desse transtorno de conduta, que nem se apercebe quanto nós contribuímos para a violência mental da psicosfera reinante que estamos integrados e interagindo. Então, a prece, a gratidão dentro desta prece, em reconhecer que eu ando, que eu tenho pés, que eu tenho ônibus, que eu tenho conforto, que eu tenho um ar-condicionado nesta sala, esta sala edificada para pregar a doutrina espírita. Os psicóticos, e como eu não sou nem psicólogo nem psiquiatra, não posso nem contar uma piada sobre isso, senão vou me comprometer. Mas como estudioso da doutrina espírita, eu gosto muito de lembrar o exemplo do Divaldo. O Divaldo disse que ele estava assim, para atravessar em São Paulo, de uma avenida para outra, da São João para outra lá.
E aí, quando ele olhou para uma pessoa que estava vindo na frente dele, a pessoa olhou para ele, quando passou para o Divaldo, perguntou assim: nunca me viu, não, seu descarado. O Divaldo tomou aquele susto, chegou do outro lado, abraçou o poste e disse: graças a Deus, que eu nem estava olhando para ele. Como é que ele pode me insultar assim? Então, esses psicóticos que acham que estão sendo vigiados por tudo e por todos, e que tudo tem uma conspiração escondida, e todos aqueles que padecem das psicopatologias fazem-se ingratos. Que disse o Divaldo nessa palestra, eu acredito nele, que não estava nem olhando para o rapaz, mas o rapaz passou por ele e falou exatamente isso: o que você está olhando para mim? Perdem contato com a realidade dos sentimentos e retornam ao primarismo egoísta, soberbo, das atitudes que a gente adora. A gente já chega chegando, pisando em tudo, demarcando lugares. E uma homenagem ao nosso mestre Andréia. Olha, mestre Andréia, eu tive que procurar, viu? Este neurônio é aquele que está lá naquele livro. Essas enfermidades, a das psicopatologias, das pessoas que veem tudo ao contrário, apresentam problemas nos neurotransmissores. O que eu acho mais bacana é que Divaldo, ele só é professor. Não é isso, mestre Andréia? E como é que a nossa benfeitora Joana de Ângeles traz essa contribuição para a gente? Diz Joana, e eu tenho convicção, porque hoje essa ciência já está provando isso, é carência de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, amortecendo-lhes as emoções superiores e castrando as comunicações da afetividade. E tem gente que se vicia nisso, em ser grosseiro. Tem gente que se vicia em ser antipático, que parece que ela conquista o respeito. E isto me remete a uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Allan Kardec escreve para a gente o que os Espíritos disseram dentro do convívio familiar, que aquele dono de família, aquele pai de família, ele é tudo menos amado. Ele pode impor pelo medo a sua autoridade, mas jamais será amado. Compatível com o estado evolutivo do paciente, todos nós somos. As suas construções, as nossas construções mentais, ou daqueles psicopatológicos, são mecanismos de ansiedade, desconfiança, irritabilidade e de enfado. Não encontro nada por que viver. Para que viver? Se eu for ao grupo espírita, está fazendo muito sol. Se chover, vou derreter. Para que sair de casa? Já tenho a TV ICEB. Aí na hora da TV ICEB, não assiste a TV ICEB. Deixa lá gravando, vai assistir a novela, que agora é o velho Chico, né? Eu gostava beça daquela Lei do Tempo. Todos estamos, não existe exceção. Dentro desta realidade de psicosfera da Terra, todos estamos interligados. Inevitável é a busca de companhia. E aí vai uma sutil advertência da Joana. A gente busca em quem se plugar. Percebeu? Qual é a nossa busca mental? Quais são as mentes que procuramos no plano da psicosfera espiritual que estamos inseridos? Ela pede que seja o da gratidão, presente em todas as obras relevantes da humanidade. Não é verdade? Eu escolhi para hoje encerrar o nosso estudo, daqui a pouquinho, com uma imagem belíssima de dois grandes tenores.
Porque um nasceu nos Países Bascos e o outro no outro lado, em que se odeiam as duas cidades desde que aqueles espanhóis de Barcelona e de Madrid. E um é o Plácido Domingos e o outro Carreiras. E eu ia apresentar este vídeo do que fora acometido de câncer, agradecendo ao outro em plena cantoria, em plena apresentação de uma ópera lá em Madrid, e ele foi agradecer a cura do câncer pelo outro amigo. Eu não vou contar a história toda não, porque eu sei que a gente vai receber um novo convite, eu vou apresentar para vocês. Por quê? Porque nós vamos encerrar com uma gratidão a Allan Kardec, mas eu ia fazer uma mensagem aqui para reportar o vídeo no final. Buscar a gratidão em tudo que se faz, agradecer ao outro, a oportunidade de estar aqui falando para o Instituto Cultura Espírita, a lembrança da Maria Amélia, do professor César Reis, estar aqui é uma grande oportunidade de educação para mim. Porque a gente aprende que quando ensina, muito mais tem o compromisso de viver aquilo que fala e prega. Então, qual é a proposta da Joana com a ferramenta da gratidão, nos buscando nessa autoeducação de ser integral? Sejamos os construtores de uma sociedade, de um mundo melhor. Os mártires, os santos, os pensadores, os místicos, os legisladores e os profetas. Porque a gratidão é contagiante. Seja entre crianças, sejam entre irmãos que se buscam, que se ajudam, seja na expressão artística deste abraço, da humanidade ao Cristo. Que se houve uma criatura humana que sofreu tudo o que precisávamos como ser humano sofrer, esse foi o ícone Chico Xavier. O Chico Xavier foi amaldiçoado, perseguido. Quem assistiu aquele filme belíssimo do Daniel Filho, vai ver que aos 9 anos ele carregava um tijolo na cabeça. Porque o melhor amigo dele, o padre daquela igreja, para que aquelas visões do plano espiritual cessassem, recomendou que ele andasse com um tijolo na cabeça. Se vocês pensam que é brincadeira, não é brincadeira, não. Vão ver lá no filme. E durante toda a vida, o Chico viveu com o paradoxo do contentar-se a si mesmo, contentando ao outro. E neste mesmo filme, tem um diálogo transcendental antes da película terminar, supostamente, mas eu acredito que aquilo pode ter acontecido, porque é muito bem mostrado pelo Daniel Filho. O Espírito Emmanuel chega para o Chico e diz assim: você nunca me disse por que entregou aquela carta ao diretor de imagens de programação da Rede Tupi. Vocês lembram disso no filme? Então tratem de ver de novo. E o Chico responde o que para Emmanuel? Como gratidão. É forte. Porque se eu der um tiquinho da paz que eu não tenho ao outro, o meu coração cantará a paz que eu preciso. Como gratidão ao outro. Então a gratidão é contagiante. Ela contagia. Ela ensoberbece a criatura do mais alto grau de alegria sincera pela busca encontrada. E ela diz aqui uma contribuição maravilhosa que todos os especialistas aí na psique sabem disso. Quando ela se quebra, eu estou dando uma olhada aqui para o Mestre André, porque se ele piscar, eu corro para cá. E digo, olha, foi a Joana, hein? A fissão da psique originou o surgimento do arquétipo ego e self. E o tal do Jung, ele foi brilhante quando ele propôs isso. E ela diz assim: nos primórdios da nossa conscientização
de lucidez, de individuação, que é diferente de individualidade. Isso a gente tem quando nos tornamos aquela criatura em que temos a consciência do livre-arbítrio. Vou repetir. Nos primórdios da individuação, que ela diz que isso só se consegue com esta consciência de que somos, do que estamos e do que poderemos realizar, começam a despertar em nós as emoções de variado teor e de significado psicológico transcendente. E ela diz assim: a manifestação do medo e da ira lá nos instintos, aonde passamos para preservar a própria vida. E aqui tem diversos militares encarnados e desencarnados. Chega uma hora que você manda a tropa recuar. Você perde a batalha para ganhar a guerra. Não é assim, militares? Todos nós fazemos isso. Nosso time está perdendo de 1-0, o outro time de lá tem 2 craques, Neymar e Messi. O que a gente faz? Recua o meio de campo, marca em cima na defesa, homem a homem, para sobrar 2. Nosso meio de campo e o nosso cabeceador de área, para tentar empatar a partida. Porque jogar contra Messi e Neymar não é mole. Não é assim que a gente faz? E quando é que a gente percebe o que precisa melhorar? Quando a gente bate na curva tamburelo. Quando a gente vai lá e esbarra com a cara na parede. O que é que eu preciso redescobrir em mim? O que é que eu acelerei na curva quando deveria ter pisado no freio? Este instinto de conservação que preservou-nos a vida em várias encarnações passadas, ele ainda está patente dentro de nós. Porque existe um ditado na minha terra que diz assim: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas elas são geradores de prazer e harmoniza, em detrimento daquelas atitudes agressivas defensivas ou agressivo-defensivos. Por quê? Olha por quê. E a Joana vem trazer para a gente a resposta. A dor brutal do princípio do sofrer para se identificar como indivíduo são 2 condições psicológicas distintas de indivíduo e de individuação, culmina nos problemas morais afligentes. Então, nós estamos no lugar certo. Estamos reencarnados no lugar certo, na hora certa, porque tudo que nos impõe alguma aflição faz parte da nossa educação espiritual. À medida que vamos adquirindo esse conhecer-se, os níveis superiores vão se abrindo dentro de nós. Quem disse que a Joana não é poeta? Não é uma poetisa, e ela foi. Não é verdade? Na Bahia e principalmente no México. E ela diz assim: olha como um povo começa a perceber a sua consciência de coletividade. Ela diz que no Bhagavad Gita, a luta entre a virtude e o vício, está ali aquela dualidade. No judaísmo, os formosos vislumbres do bem e do mal. E a dualidade arquetípica que este povo e todos nós trazemos, da sombra e da luz, apresentam-se dentro da nossa cultura cristã contra o Satã e o Cristo, a sombra e a luz. E Jesus é colocado dentro da nossa condição de educação religiosa cristã como a luz da verdade, do bem e da própria plenitude, porque Ele o é. E se nós precisamos de um estudo aprofundado para entendermos a realeza do Cristo, precisamos ler, reler a exaustão o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde explica por que Jesus é o Cristo. E eu quero lembrar a primeira palavra que Emmanuel tenta
explicar o Espírito Jesus na introdução do livro A Caminho da Luz. O Cristo, um ser transcendente, que levaremos ainda alguns milênios para entendê-lo. No Ocidente, o pensamento socrático platônico dizem que os vícios degradam e as virtudes são consequências das conquistas dos valores morais. Como nós já estamos perto do nosso encerramento, eu resolvi, são 31 slides e eu separei 15 para o estudo de hoje. Eu resolvi fazer uma proposta de reducionismo de compreensão, essa é uma arrogância minha, mas que dentro dos capítulos, dentro do próprio capítulo, em cada item que eu estudei, eu percebi que a proposta da reencarnação, desta visão infinita de progressividade e progressão de consciência, a Joana nos propõe pontos muito importantes assim. Nas vidas sucessivas, o impulso do primarismo nos leva do ego para o si. A superação está na turbulência das emoções. Só estou lembrando, Joana. Os sentimentos elevados falam das faculdades conquistadas da beleza, da estética, da arte. E nenhuma arte pode contribuir mais do que a arte espírita. Isso está explicado na Gênese, na revista de 1858 e 59, aonde Allan Kardec explica o objetivo da arte espírita. E, continuando a visão de Joana, a plenitude deste ser, que somos nós, ao descobrirmos e insistirmos nos nossos valores éticos, morais e intelectuais, teremos a finalidade da existência em todas as nossas repetições encarnatórias, até a perfeição. Porque está na nossa natureza cósmica evoluir é um direito, reencarnar também. E aí nós temos, dentro desta roda evolutiva, exemplos espíritas e não espíritas, da ciência do homem e da transcendência com que ele olha o objetivo da própria evolução. Está aqui, ó, Ian Stevenson. E aqui, Minha Vida e Outra Vida, contada pela arte americana, pelo cinema americano, mostrando como é lembrar-se naturalmente daquela vida que tinha tantos transtornos emocionais, que foram aqueles conflitos que levaram-na a reencontrar a própria família, alguns ainda em vida. Quem já assistiu essa obra? Quem já viu esse filme? Pode levantar a mão, porque quem não viu, olha só o dedinho do outro, ó, tá na hora de você assistir, hein? Minha Vida em Outra Vida. E você vai ver como o conflito impõe à própria reencarnante a busca das suas respostas. É o conflito emocional. Esta alavanca de Arquimedes que movimenta o mundo. Agora eu posso brincar com meu professor de física, né? Porque se eu tiver um ponto de aplicação e uma alavanca, moverei tudo. E este ponto de aplicação é a dor, a bendita irmã dor, como dizia Francisco de Assis. Nosso sentimento de gratidão, a doce emoção de agradecer, a consciência grata, risonha, saudável a qualquer idade do ser humano. Não interessa a idade, seja qual for,
Existe aqui uma história belíssima dos continuadores desta casa do Grupo Espírita Regeneração, e talvez alguns conheçam as personagens que falarei agora. O Dr. Alcides de Castro, que foi um dos benfeitores da nossa cidade do Rio de Janeiro, estava já acamado e não podia mais exercer aquilo que ele mais gostava: pregar e viver o Espiritismo aqui nesta casa. E ele sentia dores muito fortes no corpo. E um amigo espiritual, através de um médium da casa, o Frei Samuel, lhe diz que ele pode sim, mesmo estando na cama, sentindo tantas dores, ser grato a Deus, orando para os mais jovens, para aqueles que estavam começando a vida no Regeneração, para os jovens diretores, para os jovens médiuns, pregadores da casa. Já que ele não podia mais ensinar com a palavra, ele podia ensinar-lhe com um pensamento de gratidão, envolvendo aqueles corações amorosos, queridos, que levantam a quem está fora da estatística do governo, fora da linha de pobreza e de vida, dando uma esperança de vida, construindo-lhe um mundo melhor, dando a educação e a ferramenta do pensar. Então, para finalizar o nosso estudo, nós vamos ler um pequenino trecho e vamos apresentar um áudio belíssimo. Kardec: enquanto recebes as homenagens do mundo pela tua desencarnação no dia 31 de março de 1869, pedimos vênia para associar nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Não nos referimos aqui ao professor emérito que foste, mas ao discípulo de Jesus, que possibilitou o levantamento das bases do espiritismo cristão, cuja estrutura desafia a passagem do tempo. Falem outros dos títulos de cultura que te exornavam a personalidade, do prestígio que desfrutavas na esfera da inteligência, do brilho de tua presença nos fastos sociais, da glória que te ilustrava o nome, de vez que todas as referências à tua dignidade pessoal nunca dirão integralmente o exato valor de teus créditos humanos. Reportar-nos-emos ao amigo fiel do Cristo e da humanidade, em agradecimento pela coragem e abnegação com que te esqueceste para entregar ao mundo a mensagem da espiritualidade superior. E rememorando o clima de inquietações e dificuldades, em que, a fim de reacender a luz do Evangelho, superaste injúria e sarcasmo, perseguição e calúnia, desejamos expressar-te o carinho e a gratidão de quantos edificaste para a fé na imortalidade e na sabedoria da vida. O Senhor te engrandeça por todos aqueles que emancipaste das trevas e te faça bendito pelos que se renovam perante o destino, a força do teu verbo e de teu exemplo. Kardec, obrigado. Humberto de Campos, do livro Histórias e Anotações, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Vale lembrar que hoje, 2 de abril, estaria reencarnando quem? O médium do amor. Quem? Ele mesmo, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado e muita paz.